Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais uma etapa no nosso estudo e conhecimento da Sagrada Escritura. Voltamos agora para os livros do Antigo Testamento. Começamos hoje os livros históricos. Hoje nós vamos começar a nossa meditação sobre o livro de Josué. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós começamos hoje o livro de Josué. Hoje nós vamos meditar o primeiro e o segundo capítulo de Josué. Muitas pessoas querem receber aquilo que nós chamamos de mapa, o mapa mensal, o planejamento mensal das leituras. Então você pode entrar nos nossos grupos de WhatsApp, sempre nós colocamos o planejamento, ou você pode entrar no site do Padre, www.padredanielribeiroscj.com. E lá no site do Padre você vai encontrar um local que você pode encontrar também esta planilha, a divisão, a estrutura das nossas meditações. Então, faça isso. Tem pessoas que estão nos grupos de WhatsApp, nas comunidades de WhatsApp, e às vezes dizem assim: Padre, não estou recebendo os vídeos, não sei porquê, o Padre, vocês pararam de enviar. Então nós estamos enviando, possivelmente tem algum problema que nós estamos procurando solucionar. Então se você sabe alguém que não recebe, você recebe o vídeo, envia para outras pessoas. Esta é uma missão que nós assumimos juntos, todos nós já estamos no mesmo barco. Hoje é o dia 75, então significa que nós já avançamos muito, o grupo já está mais sólido. Aqui nós já temos um grupo que praticamente vai até o fim do ano. Então, muito obrigado a você que perseverou. Sinta-se parte desse projeto, sinta-se parte desta missão. Confesso que logo no começo, quando nós começamos a fazer as gravações, uma pessoa me procurou, o nome dela é Luciana, uma pessoa muito simpática nos procurou, dizendo que a mãe, ela tem um problema na vista e ela não conseguia ler a Sagrada Escritura com muita facilidade. Então ela começou a gravar as leituras para a mãe. Então o padre dizia Gênesis 1, 2 e 3. Então ela pegava, lia para a mãe poder ouvir a gravação da filha e depois pudesse também ouvir a gravação do padre. Então ela começou a fazer esse trabalho e aí nós sabemos que tem pessoas no grupo aqui, pessoas que nos acompanham que também têm dificuldade de leitura. E aí ela disse assim: Padre, eu coloco-me à disposição para gravar e enviar para quem precisar. Então ela começou com esse trabalho para assistir, ajudar a mãe a ler a Sagrada Escritura, e aí ela criou um canal no YouTube. Então vocês podem procurar na descrição do vídeo. Quem está nos nossos grupos, comunidades de WhatsApp, também deve estar recebendo audiobooks católicos. Então é audiobooks católicos. Eu penso que o canal no YouTube é esse. Então o padre, por exemplo, hoje Josué 1 e 2, ela pega e faz a leitura. Aqui não é o que o padre está dizendo, ela faz a leitura da Bíblia. O padre sempre disse que eu como padre não ia fazer, que tinha o Cid Moreira. Então tem o Cid Moreira e tem uma voz feminina que é muito bonita, muito agradável, chamada Luciana. Então, vocês procuram na internet, o padre agradece o trabalho que foi feito para ajudar a mãe dela e agora está ajudando também muitas outras pessoas. Então, somos um grupo, somos uma comunidade online que nós vamos caminhando e aprofundando o nosso conhecimento na Sagrada Escritura. Fico muito feliz de saber que tem muitas pessoas perseverando e levando muito a sério esse estudo. Se Deus quiser, no final do ano, nós vamos dizer: esse ano eu li a Bíblia toda. Uma pessoa muito próxima me procurou algumas semanas atrás e disse assim: olha, padre, eu não consigo encontrar a carta aos Hebreus. Eu penso que tem aqui um problema na minha Bíblia. Por quê? Porque quando o padre terminou o Deuteronômio, começa o livro de Josué.
Mas aí você disse que é o livro de Hebreus, mas deve ter tido um problema. Será que eu tenho uma Bíblia protestante, uma Bíblia de outra religião? Então veja, o que nós fizemos? Nós terminamos o Pentateuco e depois nós fizemos um salto lá para o final da Bíblia, para a Carta aos Hebreus. Por quê? A Carta aos Hebreus é a compreensão cristã, é a leitura cristã do Pentateuco. Então o Pentateuco é muito bonito, tem muita coisa interessante, mas é pesado, tem sacrifício, tem sacerdote, tem morte, tem muita coisa. Então nós mostramos a interpretação cristã. Para quê? Para que nós pudéssemos entender qual que é o final da história, como que o Pentateuco deve ser entendido por nós. E aí nós vimos no Pentateuco que tem uma figura central, que é Moisés. E aí nós pulamos para o Evangelho de São Mateus para quê? Para nós percebermos como Moisés foi uma figura, uma prefiguração daquilo que seria Jesus. Moisés precisou de 5 livros, o Pentateuco. Jesus precisa de 5 sermões, Jesus precisa de 5 discursos. Então, o último evangelho nós vimos. São Mateus, ele fala um pouco, que nós chamamos de narração ou narrativa, e aí depois vem uma homilia de Jesus, um discurso. Depois São Mateus, depois Jesus. São todos 5 discursos, 5 homilias. Então, agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos voltar para o Antigo Testamento e vamos continuar a linha histórica. Confesso que Hebreus, Carta aos Hebreus, Evangelho de São Mateus, é muito gostoso, é muito tranquilo, é muito fácil. Agora, vamos ver aqui, vamos começar a separar as meninas das mulheres e separar os meninos dos homens. Aqui vai precisar ser muito valente para ir adiante, porque aqui é Antigo Testamento, aqui é história, aqui é um texto exigente. Então, quem não tiver bala na agulha aí, quem não tiver casco grosso, não vai conseguir continuar. Então, que isso daí sirva como um desafio para quem está ouvindo agora o padre. Então, o povo estava na porta da Terra Santa. O povo estava muito próximo da Terra Santa e muitos perguntaram: padre, por que Moisés não entrou? Nós não temos todos os detalhes. Ele pecou, ele falhou, e aí por sabedoria de Deus ele acabou morrendo antes de entrar na Terra Prometida. E aí o povo estava próximo de entrar, Deus deixou uma pessoa no lugar de Moisés. Quem ficou no lugar de Moisés? Josué. Então nós terminamos o Pentateuco, nós começamos um livro que recebe o nome daquele que ficou no lugar de Moisés, daquele que entraria na Terra Prometida. O nome dessa pessoa é Josué. Josué viveu mais ou menos entre o ano 1400 e 1375 a.C. Então aqui é muito tempo atrás. Esse livro, ele conta a história de aproximadamente 25 anos daquilo que aconteceu. Então nós vamos dividir aqui basicamente no começo da nossa reflexão. Hoje são só 2 capítulos. O padre vai pegando o jeito, vai aprendendo conforme nós vamos meditando e vamos estudando. O primeiro dia, os primeiros capítulos do livro, é melhor que sejam menos capítulos, porque aí nós conseguimos fazer uma introdução um pouco melhor. Então hoje é só 2 capítulos. Para quê? Para a gente fazer uma introdução do livro. Então, se tem uma palavra principal desse livro de Josué, eu penso que 2 palavras merecem destaque. Uma palavra é conquista, outra palavra é obediência. Então aqui nós estamos diante de um contexto militar. Se você quiser, feche os seus olhos, enquanto o padre está falando agora, eu vou falar 2 minutos, se você quiser, feche os seus olhos, se você quiser, se concentre totalmente, imagine aquilo que eu vou falar, porque disso depende a compreensão do livro. Nós estamos em um período, em um momento de invasão de uma terra nova, uma terra diferente. Então aqui nós estamos em um contexto militar. A Segunda Guerra Mundial acabou lá em 1945, 1939, 1945. A maioria de nós não sabe o que é guerra, mas ali é um contexto de guerra. Ali é um contexto de guerra. Aquela terra, e aí não precisa fechar os olhos por enquanto, aquela terra, Caná da Galileia, aquela terra que depois foi Israel, era uma terra que viveu Abraão, que viveu Isaac, que viveu Jacó, que viveu os 12 filhos de Jacó, e depois eles foram para o Egito. Eles passaram 400 anos longe dessa terra, e agora era a época de voltar. Sendo a época de voltar, Deus escolhe Josué. Então nós vamos dividir esse livro em 4 partes diferentes. E aqui você pode fechar os seus olhos. Quando nós imaginamos a entrada, a conquista, nós imaginamos a chegada em uma terra nova. Quais são os principais pontos? Primeiro, preparação. Preparação para quê? Preparação para a guerra. Preparação para quê? Preparação para a entrada na Terra Prometida. Então, capítulos de 1 a 5, preparação para a entrada na Terra Prometida. É aquilo que nós vamos ver hoje e amanhã. Então, o primeiro deles nós chamamos de preparação. Segundo, conquista. Se prepararam, agora é a hora de conquistar. Se preparou, agora é a hora de
fazer. Então, primeiro tem a preparação, segundo conquista, de 6 a 12, é o período da conquista. Depois que conquistou, o que era preciso? Haviam 12 tribos, 9 ficariam com aquelas terras, tinha 2,5 que ficaria Gad, Manassés, metade da tribo de Manassés, e também Ruben ficariam com aquelas terras além da Transjordânia, além do Jordão, fora da terra prometida, porque eles quiseram ficar com aquelas terras, essas 2,5 tribos. Então, preparação, conquista, e depois era a época da divisão. O que é a divisão? A terra estava conquistada, era o momento de começar a dividir aquela terra. Vamos dividir, e aí eles dividiram em 9,5 partes aquela terra. Então, olha, o processo aqui é muito interessante. Nós temos preparação, nós temos conquista, nós temos divisão e depois nós temos despedida de Josué. Por que despedida? Porque Josué um dia morreria, e aí, como o final do Deuteronômio conta os últimos dias, o fim da vida, o discurso final de Moisés, o final do livro de Josué vai contar os últimos dias, os últimos momentos, o discurso final da vida de Josué. Deuteronômio, o fim da vida de Moisés. Deuteronômio, o final da vida de Moisés. E agora esse livro de Josué, o final da vida de Josué. Então aqui nós temos 4 momentos. Quem entendeu essas 4 palavras vai tirar esse livro de letra, e se tivesse uma prova, passaria de ano. Agora quem não entendeu vai se bagunçar e se complicar o tempo todo. Qual que são essas 3 palavras? Preparação, conquista, divisão e despedida. Essas são as 3 palavras. Qual que é a vantagem de nós estudarmos história? História é algo do passado, não muda. Se nós entendemos, entendeu, acabou, não vai mudar. Não vai mudar, a história está escrita. Então, presta atenção, reflita, leia, use a cabeça e aprender uma vez, aprende para o resto da vida. Tá bom? Então, é uma introdução longa, mas extremamente necessária. Então, nós vamos ali para o primeiro capítulo. Primeiro capítulo, se nós olharmos ali para os versículos de 1 a 5, tem algumas palavras aqui que merecem atenção. Na primeira parte do primeiro capítulo, Josué, dialogando com Deus, aparece aqui 2 palavras, 2 termos aqui muito fortes. Deus diz a Josué, coragem. Coragem. O termo coragem aparece de uma forma muito clara. Deus diz a Moisés, Deus diz a Josué, coragem. E aí, Deus continua dizendo, além da coragem, Deus faz uma promessa. Veja aqui, olha que maravilha. No começo do versículo 6, capítulo 1, versículo 6, Deus dizendo a Josué, sê firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Vai aparecer aqui um paralelismo muito forte. Parece que aquilo que foi falado para Moisés antes, agora é falado a Josué. Josué, ele é uma continuação de Moisés. Então aqui aparece de uma forma muito clara. Tenha coragem. E aí Deus faz uma promessa. Qual que é a promessa que Deus faz? Aqui, essa estrutura do primeiro capítulo é muito interessante. Deus, ele pede coragem. Deus, ele faz uma promessa. O que é promessa? Algo que Deus vai dar. Agora, para Deus dar, para Deus cumprir essa promessa, ele faz um pedido. Ele faz uma exigência. Qual que é a exigência? Fidelidade. O que Deus pede é fidelidade. Se nós pudermos mudar em outra palavra, e essa é outra palavra-chave do livro de Josué, qual que é essa palavra? A palavra é obedecer. Obedecer. Coragem, promessa e obediência. Aqui nós temos a introdução, o começo do livro, que é muito interessante. Então Deus está preparando o povo através de Josué para entrar naquela terra. E isso seria possível, primeiramente, Deus mostrando para eles que eles deveriam ser corajosos. Deus incentiva e forma esta coragem, ensinando e mostrando para eles que existe uma promessa. Agora, essa promessa seria cumprida, essa promessa seria realizada se tivesse fidelidade, obediência. E aí, como que começa o plano? Josué diz assim para o povo. Na verdade, é Deus dizendo a Josué, preparem alimentos para vocês atravessarem o Jordão. Preparem alimentos, preparem pães, preparem comida em geral, porque daqui 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Daqui 3 dias nós saímos do deserto e entramos nesta terra prometida. E aí interessante, esse primeiro capítulo, ele termina dizendo, o povo dizendo, sim, nós aceitamos.
Sim, nós iremos. Sim, nós queremos. Versículo 1 e 6, vocês lembram o que Deus diz a Josué, o que Deus diz ao povo? Ser firme e corajoso. Vamos lá para o final do capítulo 1, se você tem a Bíblia, as mesmas palavras são repetidas. Todo aquele que se rebelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenei, será morto. E agora vem Deus e diz, somente ser firme e corajoso. Deus pede que eles tenham firmeza e confiança. Esse é o primeiro capítulo. Vamos no segundo capítulo. O segundo capítulo aqui nós temos uma personagem principal, Raabe. Então nós aqui estamos novamente em um período, estamos novamente em um contexto de conquista. O que era necessário? Aqui, eu lembro quando eu era criança, tinha um jogo chamado War, era um jogo que a gente invadia outros países e conquistava, tinha outro chamado Banco Imobiliário. Então, hoje, os jovens ouvem o padre falando isso, padre, isso daí deve ter num museu, dá esse jogo para mim que eu quero colocar no museu, porque isso daqui deve ser da época das pedras, nunca ouvi falar desse jogo. Então, hoje tem tantos jogos. Então vamos imaginar uma conquista. Aqui Deus vai preparando o povo. Deus prepara Josué. Depois Josué diz assim para o povo. Na verdade, Josué é uma ponte entre Deus e o povo. Josué diz, dois serão os espiões. Vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão na terra e vão ver como que as coisas acontecem lá. E aí escolheu 2 espiões. Quando esses 2 espiões chegaram, eles chegaram na casa de Raabe. Olha como que é a sabedoria de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 5 fala de Raabe. Raabe é da descendência de Jesus, da família dos ancestrais de Jesus. Chegando na casa de Raabe, e aqui, se for preciso, tira as crianças aí da sala. Raabe era uma prostituta. Os espiões chegam na casa de uma prostituta. E aí eles dizem, nós viemos aqui em nome de Javé, viemos em nome de Deus. E ela já tinha ouvido falar de Javé. E ela disse assim, eu reconheço a força de Javé, eu quero ajudá-los, mas eu peço apenas uma coisa, eu vou acolhê-los. O rei já tinha ouvido falar que os espiões estavam vindo, estavam atrás desses espiões. Então Raabe disse assim, eu vou proteger vocês, eu peço apenas uma coisa, que a minha família, que aqueles que virão depois de mim, eu e a minha família, que sejam protegidos quando vocês chegarem aqui na nossa terra. E aí os espiões chegaram e disseram, sim, nós aceitamos, vocês vão ser protegidos, vocês vão ser defendidos, vocês não vão ser mortos. E aí ela pegou, fez como se fosse uma corda, possivelmente com pano, fez como se fosse uma corda e eles ficaram no terraço da casa. E aí vieram na casa dela e perguntaram o governo, onde que tá, os espiões estão aí? Não estão para cá, foram para a montanha. E aí depois, os espiões saíram, quando eles saíram, aqueles que vieram buscar os espiões saíram, e depois Raabe deu as instruções, deu a dica, e eles fugiram. E eles fugiram e voltaram para onde eles estavam antes, voltaram para junto de Josué, para contar a notícia e dizer como que era aquele local. Interessante que se nós voltarmos em Deuteronômio, também tinha os espiões. Os espiões extremamente medrosos. Olha, nós não vamos conseguir entrar nessa terra, eles são gigantes, essa terra engole as pessoas, essa terra ela é extremamente perigosa. Povo covarde e medroso. Esses espiões chegaram e olha, nós vamos conquistar, é para lá que nós vamos entrar, nós estamos agindo em nome de Deus. E aí Josué ouviu aquele testemunho e disse para eles, agora é a hora da conquista, vamos invadir, vamos entrar nessa terra. E a entrada da terra nós veremos amanhã com a meditação dos capítulos 3, 4 e 5. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, coloque ali o seu comentário e vamos adiante. Agora é hora de nós vermos aqui quem realmente é valente, quem vai até o fim. Começamos agora os livros históricos. Estamos no livro de Josué. O povo amanhã estará na terra prometida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.